Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bom dia. A gente vai dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso da especialização em Data Science e Analytics do Centro Universitário Sinai Cimatec, dos alunos Ednilson Rosa e Rogério Pérez, com orientação do professor Dr. Eric Ferrandio e a banca composta pelos professores Flávio Conterato e Frabá. Então, Ednilson e Rogério, fiquem à vontade, vocês vão ter meia hora para apresentar e, ao final, cada membro da banca tem até 10 minutos para fazer as considerações, perguntas, observações, e, ao final dos membros, a gente abre para as dúvidas da banca, se a gente conseguir concluir no tempo certo, porque logo mais às 11 horas a gente tem uma outra banca de um outro colega de vocês, e aí a gente precisa cumprir com os horários e ser bem rigorosos, tá bom? Depois que a banca fizer as considerações, a gente vai para uma outra sala, fazer a avaliação e a discussão da nota do trabalho de vocês, certo? E a gente retorna para cá para concluir essa sessão. Então, Ednilson e Rogério, é com vocês. Ok, bom dia, pessoal. Peço a todos que mantenham o mudo ativado enquanto a gente está apresentando, para a gente não ter muito ruído, tá? Estamos aqui hoje, bom dia a todos, bom dia aos professores aí da banca, bom dia a todos que estão aí assistindo pela internet a apresentação da gente. E estamos eu e o Rogério hoje aqui para apresentar esse trabalho cujo título vocês devem estar vendo aí na tela, né? Previsão de curto prazo de receitas tributárias em séries temporais com uso de redes neurais. Tá? Estamos eu e o Rogério juntos porque a gente fez o trabalho, a gente iniciou esse trabalho em conjunto, utilizando uma base de dados comum, né? Somos ambos auditores da Secretaria da Fazenda e utilizamos uma base da Cefaz Bahia. Tá? Esse trabalho ele teve, então, toda a parte de extração de dados, de preparação dos dados, pré-processamento, tudo isso feito de forma comum, e aí depois eu e Rogério acabamos seguindo algumas estratégias diferentes. Eu foquei na previsão de horizonte mais diário, utilizando os algoritmos de MLPs e LSTM, enquanto o Rogério trabalhou mais em horizonte semanal, utilizando também MLP e CNN, tá? Eu vou passar, então, a palavra ao Rogério, ele vai fazer toda a parte de introdução, apresentação do estado da arte, depois eu volto para falar dos modelos e também para mostrar os resultados que a gente atingiu, tá? Vai, Rogério. Beleza. Bom dia a todos. Como a Ednilson falou aí, nós trabalhamos na Secretaria da Fazenda. Na verdade, somos um grupo aí de 4 que está fazendo esse mesmo curso. E na hora que foi nos dado aí um desafio de fazer encontrar um objeto de estudo para o TCC, o professor nos orientou que a gente tentasse achar algum trabalho real, que realmente fosse dar algum retorno para a nossa organização, para outra organização, tá? Com esse desafio posto, a gente dividiu aí em duplas, né? Guilherme e Jadson trabalharam juntos, eu e Ednilson trabalhamos juntos, e aí a gente partiu aí do que é a missão da Secretaria da Fazenda, certo? A Secretaria da Fazenda tem basicamente 2 objetivos aí mais contundentes, tá? De um lado, ela faz toda a parte da gestão da arrecadação dos ingressos de recursos para o Estado, e do outro lado, ele faz a parte de gestão financeira, ou seja, o bom uso desses recursos, tá? Essas 2 vertentes aí, elas estão refletidas exatamente no organograma da Secretaria da Fazenda, 2
confere tendências finalísticas, né? A SAT, que é a de administração tributária, e a SAF, que é a administração financeira, cada um cuidando exatamente desses objetivos. Bem, nessa divisão desse trabalho, então, a gente achou por bem Guilherme e Jadson trabalharem com SAT, com a arrecadação tributária, e nós fomos para a gestão, para a área financeira, ver que problemas a gente poderia auxiliar aí com as técnicas que a gente aprendeu durante o curso. Tá? Nesse levantamento, a gente viu que a área financeira, entre outras coisas, ela tinha dada uma importância muito grande à previsão da arrecadação, para os fins específicos dela, que a gente vai detalhar daqui a pouco, tá? E nesse ingresso de recursos, a arrecadação tributária é quem tem um grande papel aí, ou seja, quando a gente está falando de arrecadação tributária, a gente está falando de recolhimento de impostos, de taxas, de contribuições. Isso é responsável aí por cerca de 80% das receitas do Estado, tá? Além dessas receitas, a gente tem outros, como repasse da União, você tem receitas de capital, mas elas são menores e tem uma característica mais previsível. Dado esse cenário, então, a gente realmente está focando na previsão da arrecadação tributária para uso da gestão financeira. Tá? Com isso, a gente conversou com a área financeira e anteviu aí a necessidade de prever um fluxo de contas do Estado. Certo? O ingresso de recursos do Estado ele tem um rito, né? Um rito legal. Então, ele começa com um orçamento que é estudado e aprovado até em assembleia no ano anterior. A partir desse orçamento, ao longo do ano, você tem concessões, você tem cotas desse orçamento que vão sendo previstas aí durante o ano, certo? Dessas concessões, você tem um empenho, o empenho é o quê? A reserva daquele orçamento para uma determinada despesa que já está configurada, mas o ingresso financeiro real é quem faz frente a essa obrigação, certo? Então, aí você tem um assincronismo entre isso. O orçamento, a concessão, o empenho está lá sendo realizado, mas para mim fazer frente a essa obrigação, eu tenho que ter o ingresso financeiro, tá? E daí a importância de eu saber como é que vai ser esse ingresso financeiro, tá? Quando eu tenho essa frustração, esse desencontro entre o que eu previ para arrecadação e o que realmente eu tenho de ingresso, esse desencontro entre a execução orçamentária e financeira traz graves problemas aí para a gestão financeira do Estado, tá? Objetivamente, a gente, dentro da área financeira, a gente buscou onde é que isso poderia ser usado. Então, assim, para curtíssimo prazo, para prazo de dias, eles têm as aplicações financeiras. Quanto melhor eu tenho uma previsão de arrecadação, eu consigo aplicar aquele dinheiro com uma taxa de retorno melhor. Então, se eu sei quanto dinheiro vai entrar hoje e nos próximos dias, eu consigo aplicações financeiras com taxas de retorno melhores. Para médio prazo, que é o horizonte de semanas, eu tenho que fazer frente aí a pagamentos, grandes pagamentos. Por exemplo, tem a folha de pagamento ou tem precatórios, que são grandes pagamentos, eu preciso reservar dinheiro para isso. Então, eu preciso saber quanto dinheiro está entrando nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para fazer frente a isso. Hoje, essa previsão é feita assim, de forma manual, muito no feeling, né, na experiência das pessoas. Vão pegando mais ou menos o perfil que está tendo no mês e vão inferindo quanto é que vai entrar. E é uma previsão que não é fácil, porque tem muito aspecto aí exógeno, muito aspecto extra-Secretaria da Fazenda que influencia nisso. E sempre houve um desejo na Secretaria da Fazenda de ter uma ferramenta que pudesse fornecer uma arrecadação financeira com uma boa acurácia, tá? Então, o objetivo do trabalho foi, com isso, a gente definiu o objetivo do trabalho, que é construir um modelo baseado em A, para realizar a previsão de valor de arrecadação tributária para dias e semanas, com base no comportamento da série histórica, de entrada de receitas tributários e outros atributos que a gente considerou relevantes aí, que a gente vai detalhar no futuro, certo? Partindo do objetivo geral e indo para o específico, então a gente viu que a gente teria que levantar e analisar os conjuntos de dados da arrecadação, e definimos aí, construir e testar modelos de machine learning para a previsão desses dias e semanas à frente da arrecadação, e fomos nessa linha desses 3 algoritmos, né? MLP, LSTM e CNN. A escolha desses algoritmos foi baseada na pesquisa que a gente fez, né? Do que tinha de estado da arte em relação à previsão de séries temporais, tá?
A partir, com isso, a gente parte para fazer ajuste fino e validação desses modelos, avaliando a capacidade de generalização desses modelos e comparando, para a gente usar de uma linha de base, além daqueles modelos de machine learning, a gente implementou também um modelo simples de regressão linear para a gente fazer uma comparação se nosso modelo realmente estava performando bem, tá? Por último, nosso objetivo era identificar qual é o melhor desses modelos e salvar para futuro uso aí da própria área de negócios, tá? Pronto. A gente começou com um estudo que tinha nessa linha de previsão temporal. Então, a gente começou aí vendo a parte clássica de previsão. Tem muito trabalho usando ARIMA, SARIMA, outros não tanto, mas também usando suavização exponencial, né? São métodos usados aí há décadas para fazer esse tipo de previsão, tá? Isso posto, a gente foi observando o que a gente poderia usar. Então, a gente viu que a MLP, por exemplo, poderia ser uma boa técnica. Por quê? Porque ela tem tolerância a ruídos, até dados faltantes, dados fora da curva, ele consegue tratar isso. Ele não tem uma dependência com dados lineares, ele permite mapeamentos que não precisam ser necessariamente lineares, tá? Permite trabalhar com entradas multivariadas, ou seja, eu posso trabalhar aí com vários atributos de entrada, e permite também múltiplos passos, né? A gente estava antevendo essas necessidades, então elencamos a MLP como um objeto de estudo. Vimos também que a RNN podia ser uma boa opção, especificamente na parte utilizando a LSTM, que é uma espécie de RLN, tá? E porque coisas parecidas, que ela tem uma habilidade aí de manipular essas observações, aprender com o comportamento da rede, tá? Essa dependência temporal, na RNN, ela é mais facilmente absorvida, tá? E também fomos na CNN, né? A CNN é uma variação da MLP aí que inicialmente foi usada para a parte de processamento de dados visuais, por conta dela conseguir aplicar esses filtros no dado, mantendo essa relação entre pontos próximos dessa imagem, tá? Também com capacidade de capturar esses padrões de sequências e filtrar esses ruídos. E aí ela foi extrapolada para a série temporal, que ela olha a série temporal como se fosse uma imagem 1D, certo? Como se fosse uma sequência de informações em uma única dimensão, e escolhemos a CNN, encontramos alguns trabalhos que avaliam a CNN, inclusive comparando com as outras, e sendo a melhor das opções entre as testadas, tá? Com esse universo definido, partimos para fazer uma análise do que tinha em relação à série financeira. Então, encontramos muita coisa em relação à cotação de ouro, muita coisa em ação, né? Você vê muito trabalho assim, previsão do valor de ações, então, muito trabalho em relação a isso, muito com técnicas clássicas, alguns utilizando redes neurais. Afunilamos um pouco mais para a parte tributária, não encontramos muita coisa, encontramos aí a parte de identificação de fraudes de tributos, né? A previsão no governo federal, alguns trabalhos de previsão de receitas aí, e CMS, que é o forte, o grosso, inclusive, das arrecadações estaduais. Encontramos 2 trabalhos aí, os 2 utilizando MLP e comparando aí com o média com SARIMA ou com técnicas estatísticas aí clássicas, tá? E as 2 focadas na previsão mensal. Tá? A gente considera aí que esse trabalho que a gente está fazendo traz inovações, tá? Em todas essas pesquisas que a gente fez aí, a gente fez uma pesquisa extensa aí, a gente não achou nada em relação a múltiplos tributos, ou seja, era muito focado no ICMS, a gente aqui está olhando a arrecadação como um todo. A gente sempre, nessas previsões, eram horizontes de semanas, no nosso caso, a gente está trabalhando por curto prazo, e também a gente não encontrou nenhum trabalho aí utilizando RNN, LSTM e CNN, tá? Então, a gente considera aí que é uma boa oportunidade de um trabalho que traz inovação nessa área aí. Bem, eu vou passar aí para a Ednilson, que a Ednilson agora vai falar sobre como a gente
conduziu esse trabalho aí, e aí depois no final eu volto com as conclusões. Bom, pessoal, depois aí dessa introdução aí de Rogério e da apresentação de toda essa parte de Estado da Arte, eu vou falar um pouco sobre a metodologia, de como a gente trabalhou, a gente conduziu esse trabalho, e também dos modelos e do resultado, tá? Para começar, essa daí é a série histórica com que a gente trabalhou, tá? A gente trabalhou com 10 anos de arrecadação. Nessa resolução aí não dá para ver muita coisa, mas se a gente dá um zoom aí num período aí de um ano, a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe, e a gente vê aí que é uma série bastante desafiante, porque ela tem... a gente vê que não é uma série que tenha uma cadência muito certinha, os valores variam bastante, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente que foi bastante difícil a gente conseguir bons resultados, tá? Então, a metodologia do trabalho foi baseada aí nessas técnicas que o Rogério explicou aí na sua apresentação. Então, a gente trabalhou aí com as técnicas de redes neurais, especificamente aí com redes neurais do tipo MLP, com redes do tipo LSTM e com redes do tipo CNN, tá? Os resultados eles foram avaliados aí com o uso das métricas MSE, MAI, R2 e FAC2. Fizemos também a plotagem do treinamento para avaliar o loss, né, e ver se estava tendo sobreajuste ou não. Fizemos a plotagem do real Vesperdito, e para ter um baseline, para ver se esses modelos valiam a pena, a gente fez uma comparação com uma regressão linear, porque uma regressão linear é um algoritmo bem mais simples, algo que roda bem mais fácil, com bem menos custo computacional. Então, se a gente tivesse um resultado muito próximo da regressão linear, não valeria a pena todo o esforço que a gente tem de fazer através de redes neurais. Bom, a estratégia também envolveu a previsão de redes temporais com janelamento, né, preparação de vetores baseado no loopback, em que você olha o passado para tentar prever o futuro. Inicialmente, a gente começou tentando usar apenas a arrecadação, apenas o nosso objetivo como atributo de entrada, né? A gente partiu lá daquele modelo clássico que é muito usado aí no meio acadêmico lá da poluição de Pequim, pegou aquele modelo, vamos pegar esse modelo, vamos tirar somente aquela parte dos particulados lá da previsão da China e vamos tentar colocar a arrecadação aqui e ver o que dá. Tá? A gente vai ver já que o resultado disso acabou sendo bastante ruim, a gente teve que melhorar bastante o modelo para chegar num resultado bom. E a gente tentou também a estratégia de prever um único target de cada vez e prever N ocorrências seguintes, ou seja, prever um dia da arrecadação ou então prever vários dias de uma só vez. Bom, a previsão inicial, essa daí é a plotagem da previsão inicial que a gente fez, simplesmente substituindo lá, colocando lá naquele algoritmo lá da previsão de poluição da China, o valor da arrecadação. Vocês veem aí que esses valores em azul, essa plotagem em azul, são os valores originais, e o que ele previu são esses valores que estão em vermelho e verde, ou seja, dá para ver aí que ficou muito ruim. O Model Loss também mostra aí que o desempenho da rede foi muito ruim, e aí a gente passou a trabalhar, então, para melhorar esse resultado. Então, o ajuste que a gente fez aí foi utilizar outros atributos, além da própria arrecadação. Fizemos também o Data Augmentation, a gente pegou o seno dos valores de data para poder trabalhar essa previsão de série temporal. Fizemos a estratificação da receita em grupos de receita, que eu vou falar mais um pouquinho no próximo slide. Incluímos a informação de DAI emitido. DAI é um documento que o contribuinte preenche, informando quanto ele vai recolher. Fizemos a mudança de estratégia para prever os N dias consolidados. Como eu falei, inicialmente a gente tentou prever o dia, a arrecadação do dia. Então, numa previsão de 5 dias, eu previa cada um dos dias e tentava somar. Só que isso acabou não dando um bom resultado. Então, a gente passou a tentar prever o valor já dos 5 dias consolidados. E fizemos ajustes finos aí nas arquiteturas e parâmetros do modelo. Para isso, a gente usou um random search para buscar esses modelos que eu vou falar já também. Bom, a estratificação dos grupos de receita foi isso daí. A gente pegou lá o valor da receita total e dividiu
nesses grupos aí. Então, são grupos que eles têm similaridade em relação a valores de recolhimento, a valores a forma de recolher, datas de recolhimento. Então, com isso, ficou bem mais fácil a previsão, porque aí, em vez de a gente rodar um modelo para prever toda a previsão, a gente rodou vários modelos para prever cada um dos grupos e depois fez a agregação no final. Aí, só para mostrar a vantagem dessa segregação por grupos, você vê que, na hora que você olha, por exemplo, para o grupo 1, que é esse em azul, você vê que ele já tem uma homogeneidade bem maior, a cadência, os valores de pico, ou seja, tem basicamente 2 vezes por mês você tem valores, sendo que a primeira data tem um valor maior, a segunda menor. Então, com isso, a gente conseguiu resultados bem melhores. O Random Search que a gente fez, a gente está chamando aí de Random Search customizado, talvez esse customizado não seja até a palavra melhor, mas é porque a gente não usou o Random Search lá de Scalane. E a gente não usou por um motivo simples, porque o Random Search que a gente tem lá no Scalane, a gente não conseguiria variar todos os parâmetros que a gente queria. Então, a gente queria variar, inclusive, parâmetros de arquitetura do modelo. Então, número de camadas, número de neurônios iniciais. Então, com isso, a gente não conseguia lá através do Random Search do Scalane. Então, a gente fez implementou o Random Search na mão. Tá? Os parâmetros que a gente variou foram lookback, a quantidade de ocorrências que ele olha para trás, a quantidade de épocas de treinamento, o tamanho do lote, batch, número de camadas ocultas, número de neurônios iniciais nas camadas ocultas, e depois nas seguintes a gente usa multiplicadores, o dropout e até as funções de ativação e inicialização do kernel. Esses valores que estão entre parênteses são os valores referentes ao modelo MLP, tá? Os modelos CNN e LSTM também foram variados, mas eu trouxe aqui só um exemplo para a gente não perder muito tempo. Aí são os modelos resultantes de uma das execuções desse Random Search para cada tipo de arquitetura. Então, para o modelo MLP, para o modelo LSTM e para o modelo CNN, tá? Vamos então dar uma olhada nos resultados, tá? Como eu disse, a gente rodou cada um dos algoritmos através desse Random Search e para grupos de receita estratificados. Então, nessa tabela aí, que eu não vou entrar em detalhe, a gente tem os resultados para cada um dos grupos com cada um dos modelos que foram rodados. Nesse caso aqui para a previsão diária e no slide seguinte para a previsão semanal. Então, olhando lá essa primeira linha, vocês veem que a gente, lá no grupo 1, o melhor modelo que deu o melhor resultado foi o MLP. As opções que rodaram no Random Search que deram esse resultado são essas que estão aí. E a gente conseguiu lá o MSE de 51 e alguma coisa, o MAR de 29, R2 de 91 e FAC2 de 84, que são valores bastante interessantes aí, principalmente em relação ao resultado inicial que a gente tinha. Não vou falar muito aqui de grupo a grupo, vamos logo para a previsão agregada, ou seja, a gente pegou cada um dos melhores resultados ali de cada grupo, somou e chegou ao resultado final e comparou com o original. Então, com isso, a gente conseguiu aí, no caso da previsão diária, o melhor modelo é o LSTM, com esses valores de MA e RMSE, e R2 de 92 e FAC2 de 96, que são resultados bastante bons. Aqui tem os tempos de processamento. Para você ter ideia, aí, esse processamento é o treinamento dos modelos usando o Random Search. Tá? Então, você vê que o MLP durou coisa de 2 horas, já o LSTM rodou em 14 horas, que é uma diferença bastante significativa. Para a previsão semanal, a mesma coisa. Nesse caso, o melhor modelo foi o MLP, com um R2 de 90 e um FAC2 de 95, e também diferenças semelhantes aí nos tempos de processamento. Tá? Aí tem a plotagem de cada um deles, tá? Então, no modelo MLP, a gente ficou com essa plotagem do real versus predito, aí eu dei zoom num período aí mais curto para a gente conseguir ver melhor. O model loss foi esse aí, então você vê que não tem overfitting nem underfitting. Para o modelo LSTM também tivemos esse resultado, com esse model loss. Claro que aqui é o gráfico de um dos treinamentos, né? Eles variaram, mas na média ficaram todos assim bastante bons, tá? E aqui o resultado do CNN,
com esse gráfico de loss. Tá? Por último, temos o resultado da regressão linear, tá? Que também deu um resultado até bastante interessante, não tão bom quanto os modelos de IA, mas bastante viável também de ser utilizado. Bom, com isso, eu passo de novo para Rogério, ele vai falar aí sobre as conclusões e trabalhos futuros que a gente enxerga aí para esse nosso trabalho. Tá, então, como a Denise mostrou aí, isso aí foi uma pincelada muito rápida. A gente levou alguns meses fazendo esse trabalho, foi um trabalho muito gratificante e mostrou que, para nós e para o uso da Secretaria da Fazenda, a gente vê que é aplicável e viável essa utilização das técnicas que a gente apresentou aí, para essa previsão aí de séries temporais de dados da arrecadação tributária para horizonte de poucos dias ou semanas, com os objetivos que a gente colocou lá, né? Então, é nossa intenção aí agora disponibilizar esse modelo para a área financeira, para que eles passem a utilizar essas conclusões que chegamos aí, tá? Como conclusão, como a Edilson falou, o modelo MLP e LCM deram desempenhos bastante próximos, tá? Mas a gente considera que o MLP aí, ele sai na frente por causa do tempo de processamento dele. As diferenças que deram para a LCM não justificam a variação no tempo de processamento a gente utilizar. Então, nesse caso, o MLP se mostrou mais eficiente. No caso, também se mostrou que esses dois modelos foram bem superiores ao modelo de regressão linear. O resultado lá do R2 mostrou isso, tá? O modelo CNN, na minha visão, assim, foi um pouco mais decepcionante, né? Ele ficou aquém dos outros dois e ganhou do regressão linear em alguns grupos daquela receita, em outros ele até ficou inferior de regressão linear, tá? Então, pelo menos a forma que a gente implementou, a arquitetura que a gente implementou foi baseada, inclusive, no artigo desse que ele era o ganhador, mas aqui, para nossos dados, ele não deu um bom resultado, a gente acredita, provavelmente por conta aí do perfil das informações que a gente trabalha, tá? Por último, a gente acha que ainda tem horizonte para melhorar esses modelos aí. Por exemplo, a gente viu algumas coisas em relação à utilização de wavelets para melhorar essa precisão da previsão. A gente acabou não conseguindo implementar porque é um assunto que bastante complexo e aí tem pouco material, mas a gente acha que uma frente que a gente pode trabalhar. E, por último, a gente acha que ainda tem também espaço para a gente utilizar outros algoritmos aí para também fazer esse mesmo tipo de previsão. A gente, como GRU, ultimamente, já no final do nosso trabalho, a gente achou algumas coisas em relação à utilização de redes híbridas. Por exemplo, tem uns 2 ou 3 artigos que utilizam na mesma arquitetura CNN e LSTM. A gente acha que a gente pode testar, que a gente pode continuar essa prospecção aí. Tem espaço aí, inclusive, para melhorar os resultados que a gente teve. Bem, foi esse o nosso trabalho, tá? De novo, foi um trabalho que para a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu resultados com objetivos muito práticos, né? A gente vê que tem aplicação imediata para a nossa organização, e eu acho que isso coroa aí com eles todo o curso e trabalho que a gente fez. É isso aí. Obrigado, Rogério e Ednilson. Desculpa aí, pessoal, o atraso. Bom dia a todos. Estava aí já desde cedo na labuta aí, palestrando em um evento aí que estava acontecendo hoje no Brasil, na área de petróleo e gás, e atrasou um pouco, mas consegui chegar a tempo aqui para pegar ali o finalzinho ali da introdução e acompanhar o restante. Mas é um trabalho que estou muito a par, então isso não era o mais crítico, né? Então, parabéns aí, Rogério e Ednilson.
E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Flávio, para que ele possa iniciar, então, o processo de arguição e de discussão a respeito do trabalho e de avaliação. Em seguida, o professor Prabhat. Bom, muito obrigado aí, professor Flávio, por aceitar o convite. Fique à vontade. Sr. Eric, bom dia. Agradeço pelo convite, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito, perfeito. Senhores, também fico feliz em participar dessa banca de vocês, tá? Querendo ou não, ajudei lá em alguns momentos vocês na matéria, então fico bastante feliz por essa parte, tá? Tem algumas considerações, eu vou fazer primeiro as considerações sobre a apresentação, tá? Na apresentação, vocês falaram que o MLP ele consegue utilizar dados faltantes, certo? Não sei se vocês conseguem compartilhar a apresentação e aí a gente mostra se for o caso. Então, cuidado quando vocês falam que ele precisa de pode utilizar dados faltantes, porque se você inserir os dados faltantes, ele não vai te dar um resultado, tá? Então, precisa de um pré-processamento de dados faltantes antes, tá? Então, cuidado só nessa parte, beleza? Tem um outro momento que fala sobre a plotagem histórica, tá? Só que vocês não colocaram qual é o valor. Tipo assim, se é milhão, dezena, bilhão. No eixo Y não tem essa informação, tá? E aí, já fazendo até um parênteses em relação à escrita, que tem muitas figuras que realmente no eixo Y está sem o nome está com o nome da variável, por exemplo, var underline ARR, underline CMS, enfim. Não tem informação sobre o que é o eixo Y e não tem também informação sobre os valores. Então, às vezes a gente fica perdido sobre o que é cada coisa. Tá? Um outro detalhe, vocês não mencionaram qual era o LOIS aqui na apresentação. No texto tem, vocês falam que o LOIS é o MSE, só que aqui na apresentação ficou faltando. Tá? Então, até uma outra dica. A nível de rede, não da rede em si, mas vocês falaram que utilizaram rede linear, regressão linear, para fazer essa análise comparável. Não, vamos utilizar regressão linear com rede neural e verificar qual é a melhor ali, porque se estiver muito próximo, não compensa, concordo. Só que vocês poderiam utilizar, por exemplo, a regressão polinomial, que em alguns trabalhos, conforme a literatura, alguns trabalhos têm, às vezes, resultados muito superiores à regressão linear e a diferença de tempo é mínima. Então, tipo assim, demorou 2 horas, a outra poderia demorar 2 horas e meia, entendeu? Então, acho que ficaria até um ponto significativo. Fizemos com regressão linear, fizemos com a regressão polinomial e, mesmo assim, nosso trabalho com rede neural ficou muito superior. Tá? Uma outra coisa... Tá. Eu ia até comentar isso. Já comentei sobre o LOIS, mas aí também na parte da escrita. Vocês falam muito das métricas, que foi o RMSE, o R2, o fator de 2 e o MAI. Em momento nenhum vocês estão utilizando o MSE, que é o próprio LOIS, como métrica. E vocês utilizaram. Tá? O LOIS que vocês fizeram a análise é uma métrica. Então, o LOIS em si não é a métrica. O LOIS é a perda que ele tem perante as épocas. Mas o que você utilizou para fazer a validação desse LOIS é o MSE, que é uma métrica, entendeu? Então, fica até uma dica para vocês em relação a isso. Minhas métricas foram fator de 2, R2, RMSE, MSE e o MAI. Então, você tem aí algumas métricas, beleza? Perfeito. Outra coisa em relação à métrica. Vocês não consideraram R, correlação de Pearson. Teve algum motivo específico de vocês não utilizarem? Não, foi que a gente acabou optando por essas apenas, não teve um motivo específico, não. Beleza. Porque, alguns trabalhos que a gente vê realmente ainda acrescenta essa correlação de Pearson. Já também vocês fazem a parte de correlação, tá? Tem uma imagem de correlação, deixa eu só ver aqui. Tem imagem de correlação, só que vocês, se eu não me engano, vocês não falam sobre qual é a correlação.
certo? Então, quando vocês não falam sobre correlação, a gente não sabe direito qual é ela. Então, falar, não, foi utilizada a correlação de Pearson, correlação de Kendall, correlação de Spearman, porque aí a gente tem uma base, mas a gente só vê realmente a correlação. Tá? Ok. Um outro dado importante, e daí está no texto, implementação de Data Augmentation, 37, para os atributos de dia e mês, buscando ensinar aos modelos o comportamento cíclico dos dados. Certo e errado. Porque Data Augmentation, a gente está criando dados sintéticos. No caso, a gente está criando tuplas sintéticas e não aumentando, entre aspas, a dimensionalidade. Então, isso daí eu acho que ficou o conceito errado. Então, Data Augmentation, eu estou aumentando o meu número de dados. Então, se eu estou trabalhando com dados de 5.000, 6.000 amostras, com Data Augmentation eu vou para 12, 50, 100.000. Ok. Só que Data Augmentation eu não faço para atributos. Eu faço para os dados. Tá? Deixa eu ver aqui a outra coisa. Certo? E cadê? Tá, não. Beleza. Pronto. Para finalizar, eliminação de outliers nos valores de emissão DAI, que representam prováveis erros de preenchimento dessa informação pelo contribuinte. Então, vocês falaram que foi feita a eliminação dos outliers nos valores da emissão do DAI. Ok. Pergunta. Essa eliminação foi manual ou automática? Ela foi automática. O que a gente fez? O DAI, ele expectativa de arrecadação, né? O cara vai aqui, emite um DAI, ele pode emitir qualquer DAI de qualquer valor. Certo. Como é que a gente fez? A gente viu que tinha DAIs lá absurdo, tinha DAIs de bilhões de reais. A gente pegou durante o ano qual foi, porque assim, uma coisa é a emissão do DAI, outra coisa é o pagamento do DAI. Então a gente pegou o seguinte, o que a gente pegou? Qual foi o maior DAI pago no ano e a gente eliminou daquele ano todos os DAIs emitidos que foram maiores que o maior valor de DAI pago, tá? Então foi esse o algoritmo que a gente utilizou. Beleza. Não, desculpa, ainda tem uma última pergunta. Desculpa. Vocês utilizaram a aplicação do seno para dia e mês. Por que também não utilizaram o cosseno? A gente achou que seria suficiente utilizar o seno, tá? Não tínhamos essa percepção de que poderia ser algo que poderia agregar alguma coisa, tá? A gente, no que a gente conhecia da teoria, a gente achou que ou um ou outro seria suficiente. Certo. Porque, na verdade, só com seno a gente não consegue fazer o tratamento cíclico, tá? A gente consegue, basicamente ir para um lado para o outro, para cima, para baixo, enfim, cosseno. Mas quando a gente realmente utiliza o seno e cosseno, a gente consegue fazer a utilização do cíclico, tá? Isso é interessante, é algo importante aí para a gente tentar nos trabalhos futuros aí fazer. Acrescentar, como atributo mesmo, tá? Porque não, é uma coisa que você já tem, vocês só vão estar adicionando realmente esse outro atributo. E, finalizando minha pergunta, um utilizou CNN, outro utilizou LSTM. Por que os dois não utilizaram LSTM e CNN ao mesmo tempo para fazer essa comparação? Não, aí foi uma questão, Flávio, assim, durante o curso a gente achava que faria um trabalho único, tá? E aí, no final, a gente chegou à conclusão que os trabalhos teriam que ser separados. Uhum. Foi real, assim, sendo bem transparente, nós fizemos o trabalho juntos, né? Assim, a parte, toda a construção teórica, e aí foi uma forma da gente querer diferenciar o nosso trabalho. Foi simplesmente isso, tá? Para que meu trabalho fosse... inclusive, o próprio Eric, ele sugeriu, vem cá, vocês não querem, não? Mas ele falou, não, já estamos levando os relatórios assim, vamos fazer assim. Mas a intenção foi simplesmente diferenciar um pouco mais o meu relatório mas é só por isso, tá? Não, exatamente. Entendi. Porque realmente um está falando de LSTM, outro CNN, pô, se os dois comparassem, um a curto prazo, outro a médio, ok, não, mas eu entendi. Não, inclusive, agora a gente vai voltar a juntar, a gente vai continuar com esse trabalho e vai voltar a ter um trabalho único, entendeu? Não, perfeito. Inclusive, o notebook que a gente está usando é um notebook comum, né? Apesar de ele estar todo parametrizado para poder rodar dias, poder rodar semana, para rodar um algoritmo e outro. Então,
querendo, a gente roda tudo para semana, tudo para dia, tudo para várias semanas, para poucos dias, para vários dias. Está bem flexível isso. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Realmente, e outra coisa que eu gostei é que está com um embasamento teórico. Então, realmente achei legal. Tipo, eu fiz essas perguntas do CNN e LSTM justamente para entender o motivo, porque eu sei que vocês têm capacidade mesmo para fazer isso, mas realmente faz sentido essa parte. Não, para diferenciar um pouco, porque senão seria uma a curto prazo, outra a médio prazo, ok, poderia... Beleza. Professor Eric, por mim já acabou as dúvidas, tá? Acabaram as dúvidas, tá? E passo a palavra para o senhor, tá bom? Muito obrigado, senhores. Obrigado, Flávio, pelos comentários. Bom, tem alguns aspectos que depois eu quero conversar à parte, mas nada de muito relevante para o momento, mas, no geral, muito obrigado pelas contribuições. E agora eu passo a oportunidade para o professor Frabati trazer também seus comentários. Eu só peço atenção de ficar aí mais atento ao tempo, porque a gente precisa fechar até as 11, que 11 a gente inicia uma outra banca. Tá bom? A gente tem ainda tempo de deliberação da banca ainda para dar a nota final e divulgar a nota. Então, Frabati, desculpa aí o aperto aí no tempo, tá bom? A gente precisa de 10 minutinhos no final para poder fazer isso aí, tá bom? Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, bom dia, né, novamente. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né, a fazer parte da banca. Estender o agradecimento ao professor Eric, a todos aqui presentes na sala também. Primeiramente, então, pessoal, parabéns pelo trabalho. Gostei muito do trabalho, como o Flávio comentou, o colega Flávio comentou. O trabalho de vocês apresenta uma boa fundamentação, né? Vocês argumentaram muito bem sobre toda a problemática envolvida no processo, né? Toda essa questão de por que utilizar, como pode ser utilizado, as vantagens, né, que vem com essas aplicações, os ganhos que a gente tem com essas aplicações desenvolvidas pelos modelos de vocês, certo? Em relação aos detalhes mais de implementação, né, algumas dúvidas já foram sanadas aí com a explicação e apresentação de vocês e as respostas que vieram também, né, com a apresentação, com as perguntas de Flávio. E aí eu queria comentar mais alguns detalhes aqui, principalmente na parte da escrita, certo? São algumas dúvidas, só para esclarecer um pouquinho os detalhes. Por exemplo, na apresentação de vocês, lá no tópico 5.2, que é a parte de objetivos específicos, assim como algumas outras partes do texto também, vocês citam essa parte de desempenhar bem quantitativamente. Na página 9, por exemplo, vocês querem chegar numa boa precisão, para fazer uma boa tomada de decisão. Assim, eu queria saber mais assim, o que vocês considerariam como boa precisão, o que vocês acham que seria uma boa tomada de decisão, o que é um algoritmo desempenhar bem quantitativamente. Bom, vamos lá. Acho que o resultado que a gente chegou, ele até superou o que a gente tinha de expectativa, né? Principalmente quando a gente começou lá e aquele primeiro resultado que eu mostrei lá, que foi bastante ruim, a gente ficou um pouco... A gente pensou até que a gente tivesse que mudar o objetivo do trabalho, porque parecia ser um problema que não se encaixaria bem para esse tipo de solução. Mas a gente viu que depois, trabalhando tudo que a gente trabalhou, a gente conseguiu resultados bastante bons. Então, para a gente considera assim, com resultados com R2 e FAQ2 acima de 90, já são resultados que são bastante interessantes, porque é uma previsão, né? Tem muita coisa fora do controle da Secretaria da Fazenda, está na mão do contribuinte se ele vai arrecadar ou não, se ele vai pagar no dia, se vai pagar depois, se vai pagar um pouco antes. Então, no resultado que a gente acha que chegou num resultado bastante interessante em função da expectativa que a gente tinha. Só reforçando, Edilson, assim, e é uma expectativa reforçada pela área financeira, né? Na hora que ela sabe que ela tem um resultado aí com 0,85, 0,90, ela sabe que ela pode contar com aquela arrecadação ali, pelo menos nesse nível de precisão, e a partir daí ela fazer uso dessa informação, entendeu? Entendi.
Aí, não sei, talvez assim como uma sugestão, se vocês, não sei se vocês achariam interessante, por exemplo, para quem já é da área, para quem é internalizado, né, atua nesse processo, talvez uma boa precisão, uma boa tomada de decisão fica relativamente mais simples de entender, né? Mas para quem não é tanto da área, a gente não pode não saber especificamente quando a gente lê, quando vocês citam, isso, a gente quer chegar numa boa precisão, mas beleza. O que seria uma boa precisão para quem não entende exatamente tanto dessa área financeira, dessa aplicação? Então, talvez uma sugestão é deixar isso um pouco mais explícito, algo que não necessariamente você precisa entender muito a fundo da área para você entender que os resultados de vocês foram muito bons. Entendeu? Tá bom. Ok. Nas páginas 11 e 12, deixa eu ver aqui, posso citar aqui o trabalho de Ednilson, né, que está localizado na página 11 e 12. Vocês consideram, vocês fazem aqui, né, uma apresentação de estratégias onde vocês podem dividir a predição de séries temporais em seguintes tipos. Aí vocês comentam das univariadas, multivariadas, passo único e passo múltiplo. Pelo menos assim, a sensação que eu tive quando eu li essa parte do material é como se você tivesse que escolher uma dessas coisas. Por exemplo, se eu não poderia fazer uma combinação de uma série temporal univariada com passo único, uma multivariada com passo múltiplo, que é o que vocês apresentam um pouquinho depois. Então, pelo menos do que ficou explícito aqui, da forma que ficou explícito aqui, o que deu a entender é que você teria que escolher se você quer univariada, multivariada, ou passo único ou passo múltiplo. Então, por exemplo, vocês poderiam fazer, pode ser dividida quanto ao tipo de input ou output, podendo ser multivariada ou univariada, e quanto ao tipo de passo, podendo ser único ou múltiplo, por exemplo. Entendi. Ok. Na parte da página 14, vocês comentam que vocês fizeram o agrupamento, né, por causa justamente da densidade da base de dados de vocês, fizeram um agrupamento com base na similaridade do comportamento da entrada, certo? Esse agrupamento ele foi feito de forma manual, vocês utilizaram alguma técnica de aprendizado, por exemplo, não supervisionado para fazer esse agrupamento, como foi feito isso? A gente fez entrevista com a área responsável pela arrecadação. E ali ela que fez o agrupamento. Ela falou assim, ó, essas receitas aqui, elas, pelas características do contribuinte, da forma de arrecadação, elas têm um comportamento semelhante. Então, foi a área de negócios que sugeriu aquele agrupamento, tá? Já é um agrupamento meio natural. Já a área de negócio já trabalha mais ou menos com aquele agrupamento, né? A gente só pediu para definir certinho os limites ali, porque na verdade ali a gente está trabalhando com alguns grupos, mas na verdade as receitas elas são divididas em códigos de receita. A gente tem mais de 70, se não me engano, códigos de receita diferentes. Então, a gente inicialmente agrupou todo mundo, né? Porque na base a gente tem assim, a gente não tem a arrecadação, até tem, mas a gente tem lá a arrecadação por cada código de receita. Então a gente agrupou tudo numa arrecadação só, e aí viu que o resultado não foi bom, então a gente aí optou por fazer esse agrupamento, que é mais ou menos o agrupamento que a área de negócio faz já de forma intuitiva aí há muito tempo. Entendi. Assim, eu tenho mais alguns detalhes, né, mas isso eu posso talvez enviar algumas sugestões para vocês por causa do texto, justamente por causa do tempo, mas só um último detalhezinho é que, por exemplo, na conclusão também, vocês falaram, né, que vocês conseguiram bons valores das métricas, RMSE, R2, fator de 2, enfim, mas eu acho que talvez fosse interessante vocês não só também comentarem, né, que conseguiram métricas boas, mas também apresentarem essas métricas na conclusão, porque é justamente você reunir e apresentar o que foi decisivo para vocês, né? Os valores no final de todos os testes que vocês fizeram, os valores que apresentaram os melhores resultados foram esses aqui. Legal. Beleza. Beleza, obrigado. Beleza, pessoal. Parabéns, então, pelo trabalho e com isso eu encerro os comentários. Obrigado, professor Eric. Obrigado, pessoal. Estou aqui com a herdeira de livros aqui no colo. Ela não consegue ficar longe do pai. Ela dá um tchau aí, Elisa, para todo mundo. Dá um tchau aí para todo mundo, Elisa. Vai lá. Tchau. Bom,
Vamos então agora, muito obrigado, professor Frabacho, também pelas contribuições, também professor Flávio, muito valiosas. Sim. Depois iremos fazer um compilado, viu, Ednilson e Rogério. Okay. E agora vamos, sem mais delongas, passar para outra sala de reunião, para a Bate Flaviana, junto comigo, para a gente poder ter a deliberação final do trabalho, a avaliação final. E aí a gente retorna aqui, vocês permaneçam aqui, a gente retorna aqui para essa sala, para que a Ana possa ler a ata final de avaliação do trabalho, dizendo se eles foram aprovados ou não. Tá bom? Perfeito. Até daqui a pouquinho. Guardem a gente aí. Um abraço. Tá bom. Pessoal aí da audiência, enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que quiser fazer, a gente está aqui. Eles devem demorar aí uns 5 minutos para retornar. A gente pode bater no papo aqui, tá? Agora, os comentários, assim, eu tenho um comentário. Os comentários que eles fizeram são bem interessantes. Viu? Oi, é Walter. Tá ouvindo, Ednilson? Diga, Valtinho. Alô? Diga, Walter, tô ouvindo. Amigo, rapidinho aqui um comentário. Eu não sou da área de informática, mas trabalhei muito tempo na área de negócios e trabalhei muito com previsão de vendas. Realmente, ter uma previsão de vendas ajuda muito o financeiro. Na minha área de gerência, Norte e Nordeste, na Johnson, como também na AstraZeneca, nós tínhamos que dar uma previsão de vendas mensal. E para a gente não era fácil, sabe? Aí você tinha que ver quanto a secretaria comprou de medicamento, qual a saída, a demanda. Então, assim, às vezes faltavam algumas informações para a gente tomar decisões. E eu me sentindo agora na área financeira, tendo uma informação de 0,85% a 90% de um faturamento, ajuda muito nas decisões financeiras, né? Previsão de gasto, etc. A parte técnica que eles falaram aí, eu fico um pouquinho a desejar. Mas parabéns, vocês chegaram a esse resultado. Eu vi que a parte teórica também contou muito. Fiquei muito satisfeito. Parabéns, gostei muito. Joia, obrigado. Obrigado. Assim, eu, apesar de ter convidado algumas pessoas aí que não são da área, eu falei, vai ser uma apresentação que não vai ser muito palatável para quem não é da área, porque é um assunto bastante técnico, né, bastante com muitos detalhes. E como a gente tinha pouco tempo, se a gente tivesse mais tempo, a gente até fazia alguns parênteses aí para tentar explicar para quem não é da área um pouquinho o que significava cada coisa. Mas não dava tempo, a gente teve que correr bastante. Tem uma hora que Rogério deve ter até que pular um slide ali para poder ficar dentro do tempo. Eu estava aqui com o cronômetro do lado e o tempo passando. Mas é isso aí. Joia, obrigado, Walter. Ednilson e Rogério, parabéns aí, viu? Estamos aqui na concentração. Parabéns aos dois aí, viu? Aí, o Jato e o Guilherme entram daqui um pouquinho aí para fazer a apresentação deles também, tá? Parabéns aos dois. Outro link, né? É outro link. Fala. Parabéns aos dois aí, a apresentação foi muito boa, viu? Obrigado. Oi, desculpe aí, eu falei muito de Ednilson, porque eu conheço, mas Rogério está de parabéns também pelo trabalho. Obrigado. Rogério você também conhece, rapaz. Rogério foi. Mas eu falando mais de Ednilson, mas também está de parabéns. Muito bom trabalho. Parabéns. O Rogério e Ednilson, eu tenho uma pergunta para vocês. A Juliette, tudo bem? Tudo bom, Juliette? Tudo certo. Parabéns, realmente deve ter sido um trabalho que deu bastante trabalho, né? Deu. Agora, uma pergunta. Com relação aos grupos que vocês estratificaram, ou esse grupo já veio pronto lá da área financeira, vocês rodaram todos os modelos neurais para cada grupo ou fizeram por amostragem? Não, rodamos todos para cada grupo e cada modelo com aquele que a gente chama de random search lá, ou seja, cada modelo a gente rodou aí pelo menos 20 vezes com parâmetros diferentes em cada grupo de receita. Tanto que, por isso que demora lá 14 horas para rodar, tá? Porque é um negócio demorado realmente.
E o notebook de vocês suportou esse modelo? Tá, quando a gente fala em notebook, ali, na verdade, esse nome notebook é o nome de um ambiente que a gente tem na nuvem, tá? A gente roda lá um notebook, que a gente chama de notebook, é como se fosse lá um editor, fica lá no Google Colab, né, que é uma solução do Google, que você roda esse tipo de solução. Pode rodar também local, tá? Mas você pode rodar isso na nuvem, como a gente faz. Mas complementando, Juliette, isso foi um problema para a gente, assim. A gente não conseguia rodar um modelo inteiro com todas as variações que a gente queria. De uma vez só, né? De uma vez só, tinha que ficar quebrando, rodava um pedaço hoje e salvava, deixava a madrugada rodando. Então, isso, inclusive, dificultou alguns experimentos que a gente gostaria de fazer, mas chegou e falou assim, no final, poxa, não dá, não tem como. E aí, já esse ambiente lá do Google, esse que a gente usou, o Google Colab, ele tem uma versão paga, mas a gente usou a versão gratuita. E a versão gratuita, ele meio que você usa muito lá a parte de GPU dele, ele vai falar, ó, você está usando demais, a gente vai tirar aqui a GPU. Que a GPU é a parte de processamento gráfico que ela faz com que esse tipo de processamento fique mais rápido. Também, se você fica muito tempo sem mexer lá, só deixando rodando sem mexer nada, ele vai te desconecta. Então, às vezes, a gente botava um negócio para rodar de madrugada, quando ia ver de manhã, tinha parado no meio. E aí, Guilherme e Jadson, que estão com a gente nessa aí, esse é um assunto que a gente vai ter que tratar, assim, a gente levando isso à frente, qual é o ambiente que a gente vai rodar isso? Porque ficar dependendo do Google Colab é complicado, viu? Com certeza, a gente tem que ter um ambiente nosso aqui para isso. Até porque a madrugada no Brasil, do outro lado do mundo, está no pico, né? Se for uma plataforma que o mundo todo utiliza, então não vai ter tempo bom, né? Na verdade é porque assim, é uma plataforma, o Google Colab é uma plataforma mais para academia, né? Mais para você aprender, você treinar. Na hora que você vai botar realmente uma aplicação comercial, você tem que ter seu ambiente, porque tudo isso que está lá é só para você não ter o trabalho de montar, porque você monta o ambiente na sua máquina local, só que dá trabalho, tem que ficar atualizando, são muitos algoritmos, muitos pacotes, isso é feito na linguagem Python, então você tem que instalar o ambiente de programação Python, ficar atualizando sempre os pacotes, ficar configurando tudo, então manter isso tudo atualizado dá um certo trabalho. E lá no Google fica fácil, você só conecta lá, bota para rodar e acabou. Você roda de casa, do trabalho, até do celular se quiser, então você não tem que ter... Isso, a gente vai ter que... Isso, ou a gente vai contratar um serviço em nuvem ou a gente vai montar um ambiente local para fazer isso. Ok, entendido. Oi, Walter. Sim, e depois, como é que a gente vai comemorar esse trabalho aí, né? Tem que... Pode deixar. Amanhã a gente comemora. Estou esperando o coffee break, né? Cadê, Rogério? A reunião é virtual, o coffee break também é virtual. Eu já mandei para você os emojis lá no WhatsApp, você não viu, não? Eu vi. Os professores estão voltando. Olá, gente. Voltamos. Então, Ednilson e Rogério, muito obrigada pela participação de vocês. A gente fica muito feliz com a conclusão de mais um ciclo e muito feliz de ter vocês como alunos da nossa primeira turma da especialização em Data Science e Analytics, tá? Eu vou ler aqui a ata de apresentação, considerando que a gente tem dois alunos apresentando, que é o Rogério Pérez e o Ednilson Rosa. Vamos lá. Ata de apresentação do projeto final de curso, previsão de curto prazo de receitas tributárias em séries temporais com uso de redes neurais, submetido pelos alunos Rogério Pérez e Ednilson Rosa, como parte dos requisitos para obtenção do certificado de especialista em Data Science Analytics pelo Centro Universitário Senai Cimatec,
às 10 horas do dia 27 de novembro de 2020. Reuniu-se remotamente pela plataforma Teams a banca examinadora designada pelo professor Dr. Eric Sperandio, orientador, constituído pelo professor Prabhat Kumar e pelo professor Flávio Conterato. Ana Luísa Guimarães, coordenadora da especialização, deu início aos trabalhos com as devidas orientações e a exposição foi realizada pelos estudantes dentro do prazo de tempo estabelecido. Ao final da apresentação, a banca reuniu-se atribuindo a seguinte nota: 8,5. A banca de avaliadores decidiu pela aprovação do trabalho. Caberá aos alunos apresentar em no máximo 30 dias, a contar da data de assinatura desta ata, uma cópia do trabalho em PDF com restrição de edição, constando as considerações pontuadas pela banca. A ata de apresentação do projeto final de curso deve ser digitalizada e inserida na terceira página do PFC ou como anexo do artigo. As ações consequentes ao status de aprovação deverão obedecer ao prazo proposto acima, sob pena de parecer final ser modificado para o status de reprovado automaticamente e sem possibilidade de recurso. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada por todos os membros da banca. Por estarem cientes de suas obrigações, estão de acordo com os termos deste documento. Salvador, 27 de novembro, de 2020. Então, eu quero parabenizar Ednilson e Rogério, parabéns. É a chegada ao fim de mais um ciclo para vocês, um encerramento com aprovação, com excelente aprovação, com excelentes contribuições. E eu passo a palavra para o professor Eric Sperandio, que foi o orientador de vocês e que também está de parabéns pela condução e pela aprovação de vocês. Bom, eu quero dar os parabéns a vocês pela aprovação, pelo sucesso. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ter acompanhado esse trabalho de perto, de ter visto como que esse grupo evoluiu e como, principalmente, conseguiram alcançar o sucesso num trabalho que não é fácil, pelo contrário, é bem complicado, bem difícil. É um conjunto muito grande de dados, dados multivariados, de um fenômeno que é pouco compreendido do ponto de vista macro e que tem grandes aplicações para a gestão governamental, para a sociedade, para o erário público. E eu penso que o que vocês alcançaram de resultados deve, com certeza, ser aplicado. Isso mostra também como que esse curso de especialização na área de ciência de dados e analíticos voltado para o mercado, ele alcança o seu sucesso quando consegue mostrar como que vocês, nossos alunos, e agora já formados aí, cientistas de dados, conseguem realmente sair de um V0, em que alguns até nem conheciam o que era programação, nem sonhavam em inteligência artificial, aí pensa em robôs que vão dominar o mundo, né, que aquelas distopias, aquela coisa toda, e consegue entender e aplicar, de fato, com muito sucesso, a inteligência artificial. Para mim, é muito mais valioso do que uma nota atribuída, né, vocês serem capazes de alcançar o objetivo final, de aplicar com sucesso essas técnicas, mostrar conhecimento, domínio do assunto, mostrar que são capazes de aplicar e de colocar depois isso em prática lá na Secretaria da Fazenda. Eu fico muito feliz. Eu digo a todos que também, né, Rogério, Ednilson, daqui a pouco também o Guilherme, o Jadson, né, mas aqui no contexto imediato, toparam também o desafio de serem meus orientandos, no sentido de que teríamos uma proposta de publicar isso, e o trabalho tem enorme mérito para ser publicado. Nós vamos continuar esse trabalho, não é, pessoal? Sim. Vamos continuar esse trabalho, e eu tenho certeza de que vocês vão conseguir colocar isso em prática na Secretaria. E espero ouvir muito mais de vocês, espero ouvir muito mais dessa equipe maravilhosa, que é super profissional, super capaz, e é muito engajada. Aí o pessoal tirou férias para trabalhar, para desenvolver o trabalho, o pessoal tirou férias para poder desenvolver a pesquisa. Então, eu fico muito feliz mesmo. Vocês todos têm perfil, inclusive, de seguir no mestrado ou até mesmo doutorado. Então, assim, pessoal, de verdade, coração aberto, parabéns para vocês. Vocês merecem esse momento e merecem muito mais. Joia.
Obrigado, Eric. Só agradecendo aí, e como você próprio colocou, a gente no início do trabalho não tinha ideia que a gente ia chegar com essas habilidades que a gente acabou adquirindo, né? Hoje, na hora que a gente olha aquele notebook lá, cheio de código, cheio de rede neural e tal, rapaz, se eu olhasse há um ano atrás, eu falo, que diabo é isso? Mas muito interessante. E, pior de tudo, uma aplicação prática, a gente está vendo realmente a intenção de ter uma aplicação prática para isso. Jadson e Guilherme também, depois eles vão falar, inclusive está se pensando em áreas da Cefaz para tocar coisas, trabalhos semelhantes, ou seja, pessoas especializadas, porque isso mostrou o potencial das técnicas que a gente aprendeu no curso aí. E aí a gente agradece a vocês também pela toda essa transferência de conhecimento, que foi muito válida aí, a gente vai levar isso aí para frente, com certeza. Muito obrigado. Muito bom, pessoal. Tá no mudo, Ednilson. Tá no mudo. Como o Rogério colocou aí, a gente teve um crescimento muito grande aí, a gente, tanto eu quanto ele, e certamente Guilherme e Jadson, a gente não esperava tanto desse curso, a gente achou que fosse algo um pouco mais simples, era mais conhecimento, mas a gente chegou num nível que a gente adquiriu um conhecimento bastante importante, que certamente vai ser bastante útil aí para a gente. Para a gente não atrasar mais, aí obrigado para todo mundo, tá? E vamos aí agora ver a de Jadson e Guilherme em outra sala, né?